Você já parou para pensar que o seu gato pode estar envelhecendo diante dos seus olhos e você simplesmente não percebeu? A maioria dos tutores só entende o que está acontecendo quando os sinais já estão gritando. Mas e se eu te dissesse que, antes de qualquer mudança radical no comportamento, o corpo do seu bichano já está implorando por ajuda em silêncio? O problema é que ninguém fala sobre isso. A internet está cheia de vídeos fofos de gatos brincando, pulando, se escondendo em caixas, mas poucos têm coragem de mostrar a parte mais delicada, o que realmente acontece quando a idade chega. E não é só cochilo a mais ou preguiça. Neste vídeo, você vai descobrir 11 sinais ocultos que indicam que seu gato já entrou na fase sênior da vida. E o melhor, você vai aprender exatamente o que fazer em cada situação. A cada minuto desse conteúdo, você vai se tornar um tutor mais preparado, mais consciente e infinitamente mais conectado com seu felino. Prepare-se para enxergar o seu bichano com outros olhos, porque entender o envelhecimento é o primeiro passo para garantir a ele mais conforto, dignidade e carinho nos anos que ainda estão por vir. Quem tem gatos idosos em casa sabe. Aquele pulo ágil da juventude vai dando lugar a movimentos mais lentos e cuidadosos. Com o passar dos anos, os felinos começam a sentir nas articulações os efeitos da idade. Subir em móveis vira um desafio, e aquele andar gracioso pode dar lugar a passos mais travados, quase como se cada articulação contasse uma história. É como se cada movimento trouxesse à tona um lembrete. O tempo também passa para os bichanos. Se um gato começa a andar com o dorso arqueado ou evita certas posições, não é manha, é sinal. Artrite em gatos idosos é mais comum do que se imagina, mas muitas vezes ela passa despercebida. Um tutor atento nota esses pequenos detalhes no dia a dia. Demora para levantar, hesitação em pular, ou mesmo um olhar mais demorado antes de caminhar. Sabe aquele tapete no meio da sala? Pode virar um obstáculo se a dor apertar. Uma forma prática de ajudar é investir em caminhas ortopédicas e aquecidas. Sim, elas existem. Ou criar rotinas com sessões leves de massagem. Além disso, um check-up regular pode detectar precocemente sinais de artrite. É como com a gente. Quando uma dorzinha no joelho aperta, o ideal é cuidar antes que se torne algo maior. E os gatos? Bem, eles também merecem esse cuidado. Afinal, é só o começo de outras transformações que estão por vir. Com o tempo, aqueles saltos espetaculares dos gatos vão perdendo força. Sabe quando o bichano costumava escalar o guarda-roupa com uma elegância que parecia desafiar a gravidade? Pois é, nos gatos idosos, essa cena vai ficando mais rara. A musculatura já não responde da mesma forma. A visão começa a falhar e até a autoconfiança, que sempre foi marca registrada dos felinos, pode balançar. E de repente, o sofá vira Everest. É comum ver gatos hesitarem antes de pular ou até evitarem por completo aquele móvel favorito. A pessoa pode até pensar que o gato perdeu o interesse, mas na verdade ele pode estar só com receio de falhar na aterrissagem. Um truque simples e eficaz? Criar degraus com caixas, bancos ou usar rampas específicas para pets. Um tapete antiderrapante também pode fazer toda a diferença para os mais medrosos ou já com dor nas patas traseiras. Tem gente que pensa, ele nem sobe mais lá em cima. Mas muitas vezes o desejo ainda existe, só que o corpo não acompanha mais. Dar alternativas seguras e acessíveis é como oferecer dignidade para o seu companheiro. E quando o bichano volta a subir no peitoril da janela, mesmo que por degraus, ele não está só se exercitando, está dizendo, ainda consigo. E isso nos leva a uma outra mudança que poucos percebem no início. Gatos sempre foram conhecidos por sua obsessão com a limpeza, não é mesmo? Mas quando os gatos idosos começam a deixar de se lamber com frequência, muitos tutores acham que é preguiça. Só que o buraco é mais embaixo. A verdade é que pode haver dor nas articulações, rigidez nos movimentos ou até mesmo perda de flexibilidade. E aí, aquele ritual diário de banho com a língua vai ficando para depois, ou nem acontecendo mais.
Se você notar que o pelo do seu felino está mais oleoso, embolado ou com cheiro diferente, é sinal de alerta. Nessas horas, o tutor pode e deve ajudar com escovação frequente, usando escovas macias específicas para gatos. Isso não só ajuda na higiene, mas também vira um momento de carinho e observação. Dá para identificar nódulos, feridinhas ou áreas de sensibilidade com muito mais facilidade, quase como uma consulta caseira. E tem mais. Gatos gostam de rotina. Então, inserir essa escovação como parte do dia, talvez logo após a refeição, pode ser um alívio para eles. É como se o tutor dissesse: "Tô aqui contigo até nos dias difíceis." E quem diria que aquele gesto simples de escovar também serviria como uma terapia? Mas à medida que o corpo muda, outras necessidades também começam a surgir. E os sinais nem sempre vêm em forma de miado. Se você tem gatos idosos em casa e sente que eles dormem mais do que o normal, não se assuste. Isso é esperado. Aquela energia explosiva de correr pela casa às 3 da manhã vai ficando no passado. Com o passar dos anos, os felinos trocam a adrenalina por mais horas de descanso. É como se o corpo dissesse: "Agora eu preciso de mais tempo para recarregar." E olha, eles obedecem com prazer. Não é que o gato virou preguiçoso. Longe disso. A verdade é que o sono ajuda a evitar as dores da artrite, além de ser uma forma natural de preservação de energia. Em vez de correr atrás da luz do laser, ele prefere se esparramar naquele cantinho ensolarado da sala. E tudo bem. Deixe disponível um cobertor macio ou uma caminha aquecida perto da janela. Isso é como oferecer um pequeno spa ao seu bichano. Mesmo com a energia reduzida, os gatos ainda gostam de brincar, só que agora no tempo deles. Uma varinha com penas, movimentos mais suaves e curtos, ou até aquelas bolinhas com catnip, podem trazer de volta aquele brilho no olhar. Mas entre uma soneca e outra, algo mais sutil vai mudando, e muitas vezes é no pratinho de comida que isso começa a se manifestar. Quando se trata de gatos idosos, o apetite pode virar uma verdadeira montanha-russa. Um dia comem com gosto, no outro, ignoram o prato como se fosse invisível. Mas isso não é birra. Muitas vezes, é o corpo tentando equilibrar o que ainda funciona bem com o que já não está tão afiado assim. O paladar muda, o olfato diminui, e às vezes, até mastigar vira um desafio. Se o seu bichano começa a perder peso sem motivo aparente, é hora de ligar o alerta. Pode ser problema nos dentes, rins, fígado ou até algo mais sério, como hipertireoidismo. Nestes casos, a observação diária e a consulta com um veterinário são essenciais. Quer um exemplo prático? Trocar a ração seca por uma úmida, aquecida levemente, pode estimular o olfato e tornar o alimento mais atrativo. Agora, se ele anda comendo bem, mantendo o peso estável e fazendo aquele barulhinho feliz ao mastigar, ótimo sinal. Mas fique atento a mudanças bruscas, tanto para mais quanto para menos. O corpo dos felinos é sensível e reage rápido, e à medida que essa fase avança, outras partes também começam a demonstrar sinais de desgaste, inclusive aquelas que a gente só percebe quando já não funcionam mais como antes. Gatos sempre foram mestres em disfarçar, principalmente quando algo não vai bem. Por isso, quando os sentidos começam a falhar, o tutor só percebe quando a coisa já está avançada. O gato idoso que antes ouvia o barulho do sachê se abrindo a quilômetros agora, pode nem levantar a cabeça. E aquele reflexo instantâneo ao ver um passarinho na janela vai ficando mais lento, mais disperso. É comum ver os felinos esbarrarem nos móveis ou se assustarem com ruídos que antes ignoravam. Problemas como catarata, glaucoma ou surdez parcial podem estar se instalando de forma silenciosa. Quer testar a audição? Bata palmas baixinho quando ele estiver distraído. Reagiu? Ótimo. Não reagiu? Hora de investigar. E para a visão, uma lanterna pode ajudar. Movimente-a de leve e observe se os olhos seguem a luz. O importante é adaptar o ambiente.
Evite mudar os móveis de lugar, mantenha o caminho livre e iluminado, e aposte em cheiros familiares, como paninhos com o aroma do tutor. Os sentidos deles estão mudando, mas isso não significa que a conexão vá se perder. Muito pelo contrário, ela só se transforma. E se os olhos já não enxergam como antes, há outras pistas visuais que ainda entregam muito. Chega uma hora em que os olhos dos gatos começam a mudar. Literalmente. Aquela transparência cristalina dá lugar a uma leve névoa azulada. E não, isso nem sempre significa problema grave. É algo chamado esclerose lenticular, e nos gatos idosos, isso é mais comum do que parece. Só que para quem não conhece, assusta. Parece catarata, mas geralmente não interfere na visão de forma significativa. O olhar continua atento, só que agora com um charme a mais, quase como um véu envelhecido. E mesmo com essa aparência diferente, os felinos ainda enxergam bem a curta distância, onde costumam focar a maior parte do tempo. O perigo está em ignorar totalmente a mudança e achar que é só coisa da idade. Um exame oftalmológico pode descartar problemas mais sérios como uveites ou glaucoma. Uma dica simples é observar se o gato evita ambientes muito escuros ou iluminados demais. Isso pode indicar desconforto visual. Outra boa prática é manter as janelas com cortinas leves, para filtrar a luz. E sabe aquele olhar que antes parecia tão direto? Agora ele é mais suave, mas ainda guarda segredos sobre o comportamento dos nossos bichanos, especialmente em algo tão básico quanto o uso da caixa de areia. Quando os gatos começam a errar o alvo da caixa de areia, muita gente pensa logo em rebeldia ou manha. Mas na real, os gatos idosos enfrentam desafios físicos que dificultam até mesmo suas rotinas mais básicas. Entrar em uma caixa com laterais altas pode ser o equivalente a um idoso tentando subir num ônibus sem apoio. Se houver dor nas articulações ou fraqueza muscular, o acidente vira inevitável. É por isso que caixas com bordas mais baixas são essenciais nessa fase. Coloque uma em cada cômodo mais frequentado, principalmente onde o bichano costuma dormir. Outro detalhe importante é o tipo de substrato. Evite os muito grossos ou perfumados, que podem incomodar gatos mais sensíveis. E se ele começa a fazer fora da caixa com frequência, considere também a possibilidade de infecções urinárias ou quadros renais, ambos comuns na velhice felina. Acredite, adaptar o espaço pode mudar a qualidade de vida do seu gato. Uma simples troca de caixa pode evitar dores, constrangimento e até fortalecer o vínculo entre tutor e felino. Afinal, ninguém gosta de ser punido por algo que não consegue mais controlar. E por falar em desconforto, tem um problema sorrateiro que costuma aparecer na boca dos nossos queridos bichanos, e que muita gente só descobre quando já é tarde demais. Muitos tutores se surpreendem ao saber que problemas dentários em gatos começam cedo, lá pelos 4 ou 5 anos, mas só se tornam visíveis quando os gatos estão idosos. O gato deixa de comer a ração seca, mastiga só de um lado, ou até deixa cair o alimento da boca. Esses sinais são gritos silenciosos de dor. Afinal, se até a gente sofre com um simples dente inflamado, imagina um bichano com gengivite crônica. Cuidar dos dentes dos felinos é como cuidar da fundação de uma casa. Ignorar pequenos danos hoje pode resultar em problemas graves amanhã. Placa bacteriana, tártaro e até reabsorção dentária são mais comuns do que se pensa. Se escovar os dentes do gato parece missão impossível, aposte em alternativas como petiscos dentais, aditivos na água ou pastas específicas aplicadas com o dedo. E tem mais. Uma boca saudável impacta diretamente o apetite, o humor e até o comportamento social do gato. Gatos com dor evitam carinho no rosto, se isolam e ficam mais irritadiços. Então, ao perceber mudanças nesse sentido, vale olhar além do que os olhos veem e talvez repensar o que já sabe sobre envelhecimento. Porque para entender o tempo dos gatos, é preciso também entender como o tempo se conta para eles. Muitas
Muita gente se engana ao pensar que um gato de 10 anos ainda é jovem. Na verdade, esse é o ponto onde ele oficialmente entra na terceira idade felina. O primeiro ano de vida equivale a cerca de 15 anos humanos. Já o segundo adiciona mais 9. E depois disso, cada novo ano representa aproximadamente 4 anos humanos. Ou seja, aquele gato de 12 aninhos está com o espírito de um senhor de 64. Essa conta muda a forma como vemos os bichanos, né? Porque quando a gente entende que eles vivem em um ritmo diferente, começa a valorizar mais cada ronronada, cada cochilo ao sol, cada olhar demorado. E aí, começamos a ajustar a rotina. Menos barulho, mais conforto, alimentação adaptada e, principalmente, paciência. Assim como idosos humanos, os gatos precisam de respeito ao seu tempo. E o mais curioso? Mesmo com a idade avançada, muitos continuam esbanjando charme, afeto e até umas corridinhas esporádicas pela casa. Porque idade, no fundo, é só um número. O que realmente importa é como a gente cuida, respeita e aprende a conviver com esse novo ciclo da vida felina. E agora que você conhece todos esses sinais, chegou a hora de abrir o coração. Porque tem algo importante que você precisa ouvir. Agora me diz, depois de tudo isso, quantos desses sinais o seu gato já vem mostrando e você nem tinha se dado conta? Ignorar os detalhes é como fechar os olhos para quem depende de você silenciosamente. A verdade é que envelhecer não deveria ser sinônimo de sofrimento, nem pra gente, nem pros nossos felinos. Mas isso só acontece quando quem cuida decide aprender e agir. A pergunta que fica é: você vai continuar tratando o seu gato como se ele fosse aquele filhote de antes? Ou vai honrar essa nova fase com todo o carinho e responsabilidade que ele merece? Comenta aqui embaixo. Qual desses sinais te chamou mais atenção? Você já observou algo parecido no seu bichano? E aproveita para colocar o nome do seu gato nos comentários. Quero saber quem são os velhinhos que estão recebendo esse cuidado especial aí na sua casa. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar melhor o seu amigo de 4 patas, se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com alguém que ama gatos tanto quanto você. Porque conhecimento compartilhado transforma vidas.